Sede perfeitos, os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima expostos. As qualidades do homem de bem é que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que um é o mesmo que o outro. O espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, no entanto, daqueles que creem nos fatos das manifestações mediúnicas não compreendem nem as consequências, nem o seu conteúdo moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? Seria por uma falta de clareza da doutrina espírita? Não, não é falta de precisão ou clareza, porque a doutrina espírita não contém alegorias, nem imagens que pudessem levar a falsas ou fantasiosas interpretações. A clareza é mesmo de sua própria essência, e este fato é que faz a sua força, porque ela vai direto para a inteligência. Ela nada tem de misterioso e seus iniciados não estão na posse de nenhum segredo que seja oculto ao homem comum. Para compreendê-la é necessária uma superinteligência? De modo algum isso é necessário. Há homens de grande inteligência que não a compreendem, mas por outro lado, há inteligências comuns, até mesmo de jovens saídos da adolescência, que lhe apreendem com uma admirável precisão as suas mais delicadas nuances. Ocorre que a parte, por assim dizer, material da ciência não pede mais que olhos para observar, enquanto que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que poderemos chamar de maturidade do senso moral. Essa maturidade independe da idade e do grau de instrução. Ela é consequência da evolução, em sentido particularmente moral, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços da matéria ainda são muito fortes, dificultando ao espírito ter uma compreensão das coisas acima da terra. Aprisionadas a uma névoa, não têm uma visão do infinito. Eis porque não se desligam facilmente nem de seus gostos e nem dos seus hábitos, não compreendendo que possa haver qualquer coisa melhor do que aquilo que são seus princípios pessoais. A crença nos espíritos para essas pessoas é um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, elas não veem mais do que um raio de luz espiritual, insuficiente para conduzi-las e dar-lhes uma vigorosa aspiração capaz de modificar-lhes os pendores. Essas pessoas se prendem mais aos fenômenos mediúnicos do que à moral de suas mensagens, a qual lhes parece banal e cansativa. Pedem sempre aos espíritos para iniciá-las sem cessar em novos segredos espirituais, sem procurar saber se já se tornaram dignas de penetrar nos segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais param no meio do caminho ou se distanciam de seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de reformarem a si mesmos, ou então guardam as suas simpatias pessoais para aqueles que partilham de suas fraquezas ou de suas prevenções contra a moral espírita. Contudo, o fato de terem aceito os princípios da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, na próxima encarnação. Aquele que se pode com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita é o que se encontra num grau superior de desenvolvimento moral. O espírito que nele domina mais completamente a matéria dá-lhe uma visão mais clara da vida espiritual. Os princípios da doutrina fazem vibrar as fibras da alma que nos outros permanecem adormecidas. Numa palavra, ele foi tocado no coração pela essência da doutrina. A sua fé é inabalável. Ele é como o músico que se sensibiliza com alguns acordes, enquanto aquele que será tocado no coração em reencarnações futuras, ao ouvir alguns acordes, apenas lhes ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faça para dominar as suas más inclinações. O espírita imperfeito se contenta com o seu horizonte limitado. O verdadeiro espírita que compreende existir alguma coisa melhor que a vida terrena, esforça-se por libertar-se de seu próprio horizonte, e sempre o consegue quando tem uma firme vontade.